Deus. Oh Deus, Tu és poderoso, Senhor. Aleluia. Senhor, irmãos, mais uma vez aqui, né? Para louvar e adorarmos o nome santo do Senhor, né? Mais uma live abençoada, amém? Queria trazer uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Se você puder aí estar assistindo essa live ou assistindo depois, eu creio que você vai ser muito abençoado, né? Eu mudei o lugar, estava no meu quarto, aí eu estou vindo de uma pequena cirurgia, não estava podendo sair do quarto, mas mesmo assim eu saía, aí eu fazia ali, né? Agora já estou conseguindo ficar de pé, então já fica melhor. Eu já estava conseguindo ficar de pé, né? É que eu sou mole mesmo para cirurgia, irmão. Nunca tinha feito, então foi meio complicado. Pai, Senhor, irmã Tati, Deus abençoe. Pai, Senhor, a todos. Queria mandar um Pai, Senhor especial hoje para a irmã Eliana, esposa do Roma, aqui de baixo, aqui de São Manuel. Está sempre conosco também. Irmã, daqui a pouco ela está aí, acredito eu. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos louvar, agora fazer uma oração e louvar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor neste momento, ó Pai, a Tua presença, o Teu poder, ó Deus, que o Senhor possa nos dar inspiração, ó Pai, nesta tarde, ó Pai, para sermos canal, para sermos instrumentos, para sermos, ó Pai, ferramenta do Senhor, ó Pai, para a vida dos nossos irmãos. Que o Senhor possa falar, Senhor, assim como o Senhor já falou comigo, assim como o Senhor já falou ao meu coração, que o Teu Espírito Santo de Deus possa estar invadindo neste momento, ó Pai, cada lar, Pai, cada casa, que o Seu Espírito Santo de Deus possa estar, ó Pai, suprindo, Pai, as necessidades, entrando com providência, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Seu Espírito Santo de Deus possa estar indo de encontro, ó Pai, a cada coração nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós cremos no Senhor, estamos aqui, ó Pai, por bondade do Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que é de toda glória, e nós cremos, ó Pai, que não existe outro Deus além do Senhor, porque o Senhor é o único Deus digno de toda adoração. Pai querido, muito obrigado, Deus. Fica conosco nessa tarde, Espírito Santo, e que a Tua graça venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos começar com louvor? Pastor Daiane. Glória a Deus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu Te chamei, e eu Te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu Te chamei, e eu Te chamei. Deixa eu Te usar para curar, deixa eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E deixa eu Te usar para curar, deixa eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu Te chamei, e eu Te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu Te chamei, e eu Te chamei. Deixa eu Te usar para curar, deixa eu Te usar para salvar. Enquanto eu Te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E deixa eu Te usar para curar, deixa eu Te usar para salvar.
Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos aí. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém. Irmãos, essa madrugada Deus me deu uma palavra. Amém. Deus me deu uma palavra e eu falei, bom, o Senhor falou comigo, eu tô fazendo essas lives, aproveitando que eu tô em casa, eu falei, vou passar para os irmãos, né? Assim como o Senhor me edificou, assim como o Espírito Santo de Deus trouxe a edificação, né, através dessa palavra, eu queria passar para os irmãos, né, para que os irmãos sejam edificados. Eu queria compartilhar com os irmãos para que os irmãos sejam edificados em nome de Jesus, né? Essa palavra, ela vai falar sobre liderança, né? É interessante que é assim, uma pessoa, como que uma pessoa que é solteira vai falar sobre casamento, né? É complicado, ela precisa conhecer a área. Como que uma pessoa que não entende nada de finanças, né, vai falar sobre finanças? É complicado, né? Tem que entender a área, né? Tem que entender. Você tem que dominar o assunto que você vai falar. Eu sou líder, irmãos? Não, vou dizer não. Já tive algumas oportunidades de liderar, né? E hoje eu sou um líder. Mas com toda humildade, eu queria dizer assim para os irmãos que quais são as minhas experiências como líder. Primeiro, eu não gosto de falar porque é o seguinte. Primeiro, foi líder dos jovens na igreja. Né? Foi um período muito interessante, né? Onde nós ali ficamos alguns anos. Aí foi bem na chegada do nosso querido pastor, na saída do nosso amado pastor Edson e na chegada do nosso amado pastor Vinícius. Então, fiquei um tempo, não foi uma experiência bacana, jovem não é comigo, amém? Glória a Deus, aprendi e glória a Deus, passamos por essa fase. Aí o pastor me colocou como secretário de esportes, querendo ou não é uma certa liderança, né? Estamos aí, tivemos um ano abençoado, né, lá no Pastorzão, os irmãos colaboraram, ajuda de todos, São Manuel em peso aqui, né, minha terra, glória a Deus, daqui a pouco eles estão chegando aí, acredito eu, a igreja em peso, tivemos aí, foi abençoado, né, e não sei como vai ser esse ano, mas o ano passado os campeonatos foram, a igreja, ela realmente participou legal. E experiência de liderança que eu tenho, que é a mais assim significativa, não que as outras não sejam, mas é que a atual, que é o projeto Somos Um, né? Enquanto eu fazia o esboço, eu chorei demais. Então acho que eu não vou chorar, graças a Deus. Mas o projeto Somos Um, irmãos, para muitos que talvez assim, para quem não está de fora, não entende muito, né? É mais para quem tá por dentro, para quem vive a situação. O Projeto Somos Um, ele é muito especial para minha vida, né? Ele é muito especial para mim, porque o Projeto Somos Um, ele é um antes, é um marco, é uma divisão, né? Um marcos antes e depois, né? É um marco na minha vida, o Projeto Somos Um. Tem um marcos antes do Somos Um e tem um marcos depois do Somos Um. Então, o projeto Somos Um é algo que Deus, o Espírito Santo, colocou no meu coração. E eu sempre falo para os meninos, eu falo assim, ó, esse projeto, ele não é meu. Esse projeto é do Espírito Santo de Deus. E nós já estamos aí, já fizemos 2 anos agora em maio. Fizemos 2 anos. Se você pegar as fotos, as primeiras fotos, né, você vê no Facebook, já faz mais de 2 anos. Acho que eu não contei, mas tem muitas reuniões, tem mais de 300 reuniões, para mais.
muitas reuniões. E assim, Deus, para a minha vida, foi um avivamento. Deus, aquilo é um avivamento, sabe? Deus deu uma avivada na minha vida espiritual, principalmente como um líder, querendo ou não, porque Ele entregou nas minhas mãos. Para você conseguir, irmãos, fazer com que 10, 15 marmanjos ficam ali com você durante tanto tempo, porque Deus tem dado graça. Tô certo ou tô errado? Acredito eu. Então, nesse tempo eu tenho aprendido um pouco de liderança, vendo os irmãos mais velhos que estão conosco, né? Como eu compartilhei várias vezes no grupo que nós temos, que eu aprendo muito com eles e tal, e tudo mais. Então, falar de liderança hoje, né? E Deus me deu uma palavra sobre liderança. E eu queria já deixar bem claro que assim, essa palavra, ela é revelada por Deus e não é nenhuma indireta, sabe? Não é nenhuma indireta para ninguém, sabe? Porque às vezes a gente já fala de liderança, é uma palavra que Deus me deu. Eu não estou dando indireta para o meu pastor, nem para o pastor tal, para líder nenhum. É uma palavra sobre liderança que Deus deu para mim. E eu estou compartilhando com os irmãos. E como que eu posso dizer? E também não é por causa de nenhum problema atual que nós estamos vivendo, principalmente no nosso grupo. Graças a Deus, o grupo vai bem, né? Para a honra e para a glória do Senhor. E eu creio que vai crescer cada vez mais, né? Eles já estão caminhando sozinhos. Nesse tempo de pandemia eu não estou podendo ir devido às restrições assim mais severas do meu trabalho, né? Queria muito estar lá com os irmãos, mas as restrições do meu trabalho, mas o grupo toca sozinho, né? Porque eu não sou dono, é o Espírito Santo. E se eu sair, eu sei que vai continuar, de algum jeito vai continuar, porque é o Espírito Santo que colocou. Mas eu não desejo sair, não desejo, né? Mas Deus trouxe uma palavra no meu coração. E eu queria compartilhar com vocês rapidamente. Essa palavra está em Êxodo, capítulo 32. É um texto muito conhecido. Então você que não conhece, depois você leia o capítulo inteiro na sua casa, para a gente não perder tempo. Eu vou tentar citar o máximo possível de versículos aqui, mas você tente na sua casa ler, né, depois esse texto, que você que não conhece. É bom que a nossa igreja Avivamento Bíblico é uma igreja pautada na palavra de Deus, é uma igreja que conhece muito a palavra de Deus, né? Tanto que se você para a gente que tem a oportunidade de dar uma mensagem, levar uma palavra, a gente sempre treme, a gente sempre há um temor, tanto porque a gente está diante do alto e sublime Senhor que nos deu aquela oportunidade, né? E tudo que a gente for fazer para Deus tem que fazer com toda a nossa força, e também a gente estamos diante de pessoas que conhecem a palavra. Então é complicado, não é fácil, né? Não é fácil. Então, Deus me deu essa palavra, né, sobre liderança, e eu sei que a igreja conhece a Bíblia, a igreja conhece a palavra de Deus, então por isso para mim vai ficar mais fácil de estar explanando aquilo que Deus falou no meu coração. Amém? A paz do Senhor. Eu só consigo ver aqui poucos comentários, eu não sei porque o meu não vai subindo os comentários assim, então eu não sei mexer, sabe? Já tô com 33, irmão. Então eu não sou função, sabe? Tem gente que consegue descobrir as coisas assim, eu sou meio devagar para essas coisas. Mas amém. Eu creio que tem pessoas aí comentando, amém? Então a paz do Senhor para todos, tá bom? O título que eu coloquei é um título bem chamativo mesmo, né? Um título bem... É um líder espiritual em meio a uma crise espiritual. Um líder espiritual em meio a uma crise espiritual. Gente, eu sei que eu falo muito, sabe? Eu falo até demais. Às vezes as minhas palavras, as minhas mensagens, as minhas porçãozinhas, elas são que nem uma espada, né? Elas são longas e são chatas, né? Eu sei disso. Mas eu queria pedir um favor para vocês. Você que pode, você que quer, você que sente no coração, assista essa palavra, veja essa palavra, ouça essa palavra, porque eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Então, eu coloquei aqui, como deve agir um líder espiritual em meio a uma crise espiritual. Como deve agir um líder espiritual em meio a uma crise espiritual, né? Todo líder,
todo líder, não importa se é um líder espiritual, se é um líder administrativo, né, de alguma organização, de alguma ONG, de alguma organização social, todo líder, ele vai passar por dificuldades, ele vai passar por problemas, ele vai passar por situações complicadas. Por quê? Porque ele está lidando com pessoas. E pessoas são o quê? Falhas. Amém? Falhas. Né? Então, todo líder vai ter problema. E quando se fala de líder espiritual, o problema ele é maior, porque aí a crise é espiritual, envolve a salvação, né? Envolve responsabilidade, envolve a eternidade, né? Então, quando há uma crise espiritual na liderança e nos liderados, o negócio é mais embaixo, ou eu falo, é mais em cima, né? É mais importante, né? Porque a espiritualidade, ela é tudo. Amém, queridos? Então, esse texto de Êxodo 32, apesar de ele ser muito antigo mesmo, hein? Foi lá quando Moisés arrancou o povo de Israel do Egito, né? Depois de tudo que Deus fez, tal, foi para Deus iria entregar a lei para eles, as tábuas da lei, né? Ia dar para Moisés o desenho, né? A planta do tabernáculo, amém? No Monte Sinai. Estamos aqui nessa narrativa. E apesar dessa narrativa ser muito antiga, como eu disse, ela é muito atualizada, ela é para hoje. Porque a palavra de Deus, queridos, ela foi escrita para o nosso ensino, né? O que Romanos diz lá. Para o nosso escrito foi ensino. Então, o Êxodo 32 ele traz lições maravilhosas, principalmente na área da liderança. E a área da liderança que eu falo é como repetir, como eu disse, é na área da liderança espiritual, né? E esse texto traz lições para os líderes e para os liderados. Esse texto traz lições para quem é líder e para quem está sendo liderado. Amém? Glória a Deus. Por isso que coloquei o tema, como deve agir um líder espiritual em uma crise espiritual. Uma crise tanto dele, do líder, como dos liderados, daqueles que ele está liderando. Foi o que Moisés viveu, né, nesse Êxodo, né, no capítulo 32 de Êxodo, irmãos. Nessa narrativa, ela vai trazer lições para nós. O que Deus espera de um líder? Olha Moisés, ele foi... Irmãos, eu estava analisando a atitude que Moisés teve. A atitude de Moisés nesse capítulo 32. E eu falei, meu Deus, Moisés, esse era um líder. Ele fazia diferença. Moisés foi um grande líder, irmãos. Grande líder. E olha só, demorou, viu? Para ele chegar onde ele chegou, demorou, viu? Ele foi rejeitado, ele teve momentos difíceis, mas ele tinha uma chamada de Deus, né? Ele foi para o deserto, mas chegou a hora dele. Então eu já queria deixar uma palavra para você aí rapidinho. Você que tem uma chamada, querido. Ainda que esteja demorando, ainda que pareça que as pessoas não entendam, fique tranquilo. No momento de Deus, no tempo do Senhor, Deus vai te levantar. Se você tem uma chamada, uma vocação, se você foi chamado para ser usado como boca de Deus nessa terra, recebe, irmão, porque o Espírito Santo de Deus há de te usar em nome de Jesus. Você precisa somente dar lugar para Ele. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. É uma crise espiritual. Estamos numa crise espiritual. Como que começa uma crise espiritual? Como que começa uma crise espiritual? Simples. Quando os liderados, eles desobedecem os ensinos de seus líderes. Quando os liderados desobedecem os ensinos de seus líderes. Um pouquinho para trás do capítulo 32, você vai ver Moisés, antes de subir ao monte, que Deus pede para ele subir ao monte, ele avisando o povo. Fala para Arão e os anciãos, ele fala, eu vou subir o monte, esperem aqui. Porque Deus, quando vai chamar Moisés, ele fala, Moisés, suba no monte e fique lá. Então Deus já estava dando uma deixa, fica lá. Que não ia ser rápido, ia demorar. Moisés ficou 40 dias e 40 noites em cima do Monte Sinai. Então Moisés, ele sobe ao monte, irmãos. Sobe no monte.
E ele fica lá. No meio desse tempo, o povo lá embaixo, Moisés era o líder de todo, aquele que libertou o povo de Israel. O povo lá embaixo ficou nas mãos de Arão. Arão ficou ali como o líder, né? Ficou no lugar de Moisés, cuidando do povo. E aí começa a crise espiritual neste momento. Neste momento. Enquanto o líder está lá subindo, buscando coisas do alto para trazer para o seu povo. Enquanto o líder está batalhando com Cristo, está tentando buscar mais intimidade com Deus. Enquanto o líder está lá subindo, querendo alcançar os lugares altos para trazer as bênçãos de Deus para os liderados. Muitas das vezes, muitos liderados não dão certo valor para isso. O que acontece? A Bíblia diz assim, que eles pegam e falam assim, ó, esse Moisés que nos tirou do Egito, ele tarda em descer. Demora muito para descer. Faz aí um bezerro de ouro aí para nós, Arão, e a gente vai adorar esse bezerro, e não sei o quê. E aí, irmãos, eles fazem o bezerro de ouro lá. Eles dão para Arão. Arão vai ficar pro finalzinho, viu? Arão, você vai ficar pro finalzinho. Deixa você comigo. Dão lá os ouros. Arão fala, tá bom, vocês estão com pressa aí, então daí. Pega o tesouro aí. Pegaram o ouro do pessoal. Saiu o bezerro de ouro lá e tal. Começaram a idolatrar. E Moisés lá em cima. Então aqui é o primeiro passo. Quando os liderados... Como começa uma crise espiritual? Quando os liderados... eles desobedecem os ensinos de seus líderes. Quando os liderados desobedecem os ensinos dos seus líderes. Começa aí, irmãos. Moisés recebeu de Deus. Moisés, sobe no monte e fica lá. Ele foi lá e falou, passou para eles. Ó, tipo assim, aquela descendente, né? Vai vindo de cima. A ordem veio de cima, passou para Moisés, descendente. Foi descendo. E Moisés pegou e passou para os seus liderados. O que Deus tinha passado. Passou a irmã Maria, a missionária Maria, perdão. Então, Moisés recebeu de Deus o que ele queria. Aí ele pegou e falou, esperem aí. Então começou a crise aí, o povo não quis esperar, irmãos. O povo não quis esperar. Quando que o povo começa a falhar? Quando a crise espiritual dos liderados... quando eles começam a entrar em crise, quando eles desobedecem o seu líder. Porque está escrito lá, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, está escrito assim, ó, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Olha só o que Paulo fala para Timóteo, para os Tessalonicenses. Assim como vocês receberam de nós, da maneira como vocês convém andar e agradar a Deus, assim vocês continuem, para que vocês cresçam. Como que o líder quer crescer se ele não obedece, o liderado quer crescer se ele não obedece às ordens do seu líder? Ele não obedece os ensinos que são trazidos de Deus para o líder passar para ele. O líder vai lá, ele busca, ele ora, ele vai lá, ele busca Deus, ele cava nas profundezas da palavra do Senhor, ele recebe uma grande revelação de Deus, e aí na hora de ele passa a palavra, mas a palavra é somente ouvida e ela não é praticada. Moisés falou, ó, fiquem aí, esperem. Eles não esperaram. Quando o povo desobedece, tá começando a ficar escuro aqui, irmãos. Isso não é legal. Quando o povo desobedece, deixa escuro mesmo. A hora que não der para me ver, vocês avisam aí, ó. Tá com um problema na visão aí, ok? Entendeu? E o áudio também. Então, quando o povo desobedece, ó, quando os liderados agem assim, eles se desviam do caminho e eles caem no caminho da idolatria. Olha só, quando eles agem assim, eles caem no caminho da idolatria.
cai no caminho da idolatria. Foi o que aconteceu com esse povo. Então a crise começa quando eu, como liderado, não escuto e não pratico aquilo que o meu líder está passando para mim. Como que eu posso falar? A mensagem, a bagagem espiritual, a experiência espiritual, aquilo que ele tem recebido de Deus, que está passando por ele, está vindo para mim. A minha crise espiritual vai começar quando eu não consigo praticar isso. Aí começa a minha crise espiritual. Então a crise espiritual começa assim. E aí o que acontece? Muitos caem na tática do diabo. Qual que é a tática do diabo? É o povo cair na idolatria. É o povo estar na igreja, porém servindo a dois deuses. É estar na igreja, porém servindo a dois deuses. Olha só que interessante isso aqui. Essa é a tática do diabo. Lembra quando Faraó falou para Moisés? Faraó falou para Moisés, por que vocês querem sair daqui do Egito? Fiquem aqui e adorem a Deus aqui nessa terra. Está lá em Êxodo 8:25. Adorem a Deus aqui nessa terra. Ele está querendo falar assim para o povo, fiquem aqui. Vocês podem louvar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, mas permanecer em um ambiente de escravidão. Essa é a tática do diabo. O diabo hoje em dia, ele não tira mais as pessoas da igreja, irmãos. Ele não tira. Muitas das vezes ele permite que as pessoas fiquem dentro da igreja, mas servindo dois deuses. Ela acha, que está, Porque só existe um Deus. Só existe um Deus. Que ele está sentado num alto sublime. E os deuses, a Bíblia fala que os deuses, eles são demônios. São demônios. E aí quando a pessoa cai numa idolatria, quando ela começa a idolatrar, ela começa a servir o diabo dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque você vai ver quando o nosso irmão Estevão, ele tá lá, dando aquele show no Sinédrio antes da sua morte, de Bíblia, ele fala assim, lá em Atos 7:39, nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas rejeitaram e no seu coração eles voltaram para o Egito. Aquele momento que eles fizeram o bezerro de ouro, eles não ouviram a Moisés para esperar Moisés descer. Então eles estavam ali, juntamente, sendo povo de Deus, mas o coração deles tinha voltado para o Egito, para um lugar de escravidão. O coração deles tinha voltado para um lugar onde não agrada ao Senhor. Porque a Bíblia diz, não é possível servir a Deus e a Mamon. Da mesma fonte, não tem jeito de jorrar água doce e água amarga. Só existe um Deus. E aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E ele disse, eu não divido a minha glória com ninguém. Então nós fomos chamados para servir a Ele. E na pessoa do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, Ele nos salvou, nos regenerou, nos colocou de pé, para que nós possamos continuar com a obra da redenção, com a obra do Evangelho, da redenção do Senhor Jesus Cristo, com a obra da salvação, com o plano da salvação. Então foi para isso que Ele nos chamou. Então nós temos que tomar cuidado. Quando o liderado, ele sai da presença, quando ele não obedece o líder, ele entra em crise espiritual. E essa crise espiritual, ela vai começar na idolatria. É na idolatria, irmãos. O que é idolatria? Quando você começa a colocar uma coisa acima de Deus. Pode ser pessoas, pode ser pregadores, pode ser cantores, pode ser pastores, pode ser tudo, sei lá, seu carro, tudo que você colocar acima de Deus, você está idolatrando, sabe? Você está idolatrando, porque Deus, Ele é o único digno de toda adoração. Para você idolatrar hoje, você não precisa só fazer igual no passado, Colocar ali uma imagem,
É tudo aquilo que está acima de Deus. É idolatria. E começa aí no pouquinho, irmãos. É no pouquinho, sabe? É naquela hora que você deixa de ir para a igreja para participar de alguma coisa ali no seu celular. Você deixa de ir para um hino porque você precisa ver aquela série da Netflix. É quando você deixa sei lá, de ir para a escola bíblica dominical porque você está cansado. É isso. Quando você se rende, muitas das vezes, e aí você não vai para a escola bíblica, mas você faz outra coisa. Isso que é interessante. Então aí, e começa aí, a idolatria começa aí. Quando você deixa Deus abaixo e começa a se apegar em outra coisa. As suas prioridades viram outras. Amém? Então o povo começou a errar aí, mas dentro da igreja. Mas lá no arraial. Lá no arraial, onde Deus queria que eles estivessem. Fora da escravidão. E aí, qual que é o dever do líder numa situação dessa? Qual que é o dever do líder? Agora vamos entrar no líder. Qual que é o dever do líder? Sabendo que que o seu povo, está cocheando entre dois pensamentos. O líder está vendo que o povo não está levando as coisas a sério. O líder está vendo que o povo, ele não está seguindo as orientações que Deus tem mandado eles. O líder está vendo. Qual que é a primeira reação do líder? Olha só. Vamos lá. O dever do líder é descer e orar por esses que estão em crise espiritual. O dever do líder é descer e orar por esses que estão em crise espiritual. Moisés estava lá na glória, irmãos. Moisés estava num ambiente de glória, na presença de Deus, buscando coisas de Deus, se preocupando em trazer uma palavra abençoada, se preocupando em trazer um alimento sólido, se preocupando em trazer algo novo para o povo de Israel. E o povo lá embaixo em crise espiritual. O que Deus fala para Moisés? Moisés, primeira coisa que Deus fala, antes de contar o que aconteceu, desce. Moisés, desce. E esse desce, Deus me revelou, é quando o líder precisa descer para orar. É quando o líder precisa se humilhar na presença do Senhor. E pedir perdão não só para ele, mas pedir perdão também para os seus liderados. Pedir perdão para aqueles que estão pecando, para aqueles que estão errando, para aqueles que estão falhando. E começar a orar, buscar, falar: Senhor, tem misericórdia, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor. Guarda, cuida, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que depois que ele sai do culto, ele vai para os barzinhos. Nós sabemos, ó Deus, que depois que ele sai do culto, ele entra nos sites, nas páginas de adulto. Nós sabemos, ó Deus, que depois que ele sai do culto, ele bate na esposa. Nós sabemos que depois que ele sai do culto, Jesus, ele faz coisas horrendas. Mas, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Nós sabemos, Senhor, que depois que ele sai da reunião, ele vai beber. Mas tem misericórdia dele, Deus. Dá graça para ele, Senhor. Que a presença do Senhor o cubra. O cubra em nome de Jesus. Protege ele de todo mal. Desce, irmão, e ora pelos seus. Porque você vai dar conta dessas almas. Por isso que Deus fala: Moisés, desce, Moisés. Desce. Oração. Oração. Vai e desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu.
e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Tá no versículo 7 do capítulo 32. Vai e desce. Então, orar. Olha só o que Samuel fala, irmãos, lá em capítulo 12, versículo 23. Samuel fala assim: quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando eu de orar por vocês. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Quanto a mim, longe de mim esteja eu. Pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. O profeta Samuel, profeta, sacerdote e juiz, baita de um líder, hein? Sabia administrar tudo ao mesmo tempo. Tem bastante assim na igreja, viu? Tem bastante assim. De mim é assessor daquilo, é líder daquilo. Mas é por causa da falta de demanda, né? Demanda, muitas das vezes, de pessoas que têm vocação, mas ainda não descobriram. Têm vocação, mas não querem, né? Essa é a demanda deles. O pessoal chegou, vai começar o barulho, gente. Calma aí. Então, meu querido, o dever do líder é descer e orar, né? Deus procura líderes sérios que se preocupam com seus liderados e não pensem somente em si mesmo. Deus procura esses líderes que são sérios e que se preocupam com os liderados. Não é só palavra, é lógico, nós temos que orar a palavra. Mas lembra que Pedro fala, quando ele vai levantar os diáconos? Os diáconos vão cuidar das viúvas, porque nós vamos dedicar a palavra e a oração. Nós vamos dedicar a palavra, mas também a oração. A oração por aqueles que Deus colocou na sua mão. E aí, olha que interessante. No mesmo momento, Deus fala assim, deixando de orar por vós, né? Que eu falei de Samuel. Então Deus procura líderes sérios. Moisés era um líder sério, que não pensam só em si mesmo. Aí, quando Deus fala para Moisés, desce, presta atenção nisso, meu querido. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Quando Moisés fala assim, desce, quando Deus fala, desce para Moisés, para ele orar, antes ele fala assim, Moisés, espera aí. Lá no versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto, Moisés, que este povo, eis que é um povo de dura serviço. O que é dura serviço? Tem a cervical dura. Aqui, ó. É duro. É um povo que não se... É duro aqui. É um povo que não se dobra. É um povo que não se humilha. É um povo que não reconhece o que eu tenho feito para eles. É um povo soberbo, nariz empinado. Eu tenho visto isso, Moisés. Eu tenho visto isso. Então, Moisés, olha só. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu acender a minha ira contra eles. Deixa eu fazer isso, mas, Jesus. E o meu furor e consumir tudo eles. Moisés, deixa eu matar tudo aquele povo lá, Moisés. Todos os líderes, deixa eu matar. E aí, de ti, eu farei uma grande nação. De ti, eu farei uma grande nação. Irmãos, para quem que ele falou isso? Para quem que Deus falou isso? De ti, farei uma grande nação. Para quem? Foi lá quando Deus começa o plano de salvação com Abraão. Com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais. E far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha sido para Abraão, lá atrás. Já tinha se passado uma história, queridos. Já tinha se passado outros líderes
tinha se passado Abraão, Moisés tinha passado ali Isaac, Jacó, né? Pessoas que foram formando o povo até chegar na onde Moisés estava. Amém? Já tinha passado tempos. E aí Deus pega e fala para Moisés: ô Moisés, vamos apagar tudo isso. Vamos apagar uma borracha em Moisés, em Isaac e Jacó. Vamos apagar tudo aí. E eu vou pegar você, Moisés, e eu vou te levantar. Ah, Moisés, você vai ser o cara. Moisés, você vai ser o grande. Você já é. Mas eu vou te elevar mais ainda, Moisés. Eu vou começar de você uma outra nação, Moisés. Eu vou fazer de você o primeiro, Moisés. Não vai ter mais Abraão, Moisés. Não vai ter mais o pessoal que começou lá atrás. Vai ser você, Moisés. É você que vai começar. Eita, irmãos. O nosso Deus é esperto demais. E ele já sabia a resposta de Moisés. Mas ele deixou escrito aqui. Para que essa palavra fosse revelada, para que nós pudéssemos entender. Porque a Bíblia diz que tudo que está escrito para o meu ensino foi escrito. Quando Deus diz isso para Moisés, ele está fazendo um teste com Moisés. É um teste com Moisés. Moisés, é o seguinte, esse povo não tem mais jeito. Vamos acabar com ele. E você, de ti eu vou fazer uma grande nação, Moisés. Deixa eles, são pecadores. Não querem nada com Deus, Moisés. Eles não querem nada comigo. Abandona esse povo aí, Moisés. Só pensam em pecar, em falhar. Abandona. Ei, Moisés, vamos abrir uma igreja, Moisés. Deixa o povo começou lá atrás, que começou com um tijolinho, desde o começo lá, ó, começando, levantando o tijolo, buscando lá não sei da onde. Os irmãos que começaram lá na labuta, lá no começo, lá. Uma luta, trabalhando, evangelizando, buscando. Esquece eles, Moisés. Vamos começar de você agora. Muda o nome. Muda o nome, não vai ser mais Hebreus, não. Põe outro nome, Moisés. Vamos fazer. Hein, o que você acha? O que você acha? Sabe o que um grande líder faz num momento desse, irmãos? A Bíblia diz, no versículo 11, porém Moisés suplicou ao Senhor. Porém Moisés suplicou ao Senhor. Ele falou: Senhor, não faça isso. Dos povos, que os egípcios vão falar? Que o Senhor fez tudo isso, Pai. O Senhor fez tudo isso para chegar aqui e matar o povo. E aí Moisés, ó, a mente dele. Moisés passaram o teste aqui, ó. Quando ele fala no versículo 13: lembra-te de Abraão, Senhor, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. Moisés, ele não estava pensando nele, ele estava pensando no povo e naqueles que começaram lá atrás. Gente, infelizmente, líder que divide igreja, vou falar, líder que divide igreja, pensa somente nele. Pensa somente nele. Sabe por quê? Ele não está pensando, ele não está pensando em quem começou lá atrás o trabalho. Ele não está pensando naqueles que estão lá. Porque ele sabe que muitos daqueles que saem, será que estão tão firmes assim com o Senhor? Dependendo da situação que ele está vivendo na congregação que eles estão. Mas aquele que é centrado com Deus, ele sabe que a divisão é errada, né? A divisão começou lá em cima. Ou eu estou errado agora? Não pode mais falar de divisão. Hoje em dia está complicado, a gente não pode mais falar do pecado, né, gente?
A gente não pode mais falar de pecado. A gente não pode mais falar sobre... A gente não pode mais falar sobre nada. Lá fora, eles podem querer impedir a gente de falar sobre homossexual. Eles podem impedir a gente de falar sobre várias situações aí que eles estão querendo banir. Mas enquanto nós sermos fiéis a Cristo, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Fiéis à palavra de Deus. O mundo pode mudar. Os homens podem mudar. Mas a palavra de Deus, irmãos, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Senhor, ainda que tudo mude lá fora, a minha palavra ela não pode mudar. Vocês não podem mudar a minha palavra dentro da igreja. Não pode. Não podemos aceitar. Deus quer que você venha como você está, mas Ele não permite que você fique como você está. Não. Ele não permite. Venha como está, mas ficar como está, não, irmãos. Não. Pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus, ele tem uma obra para fazer na sua vida. Então, Moisés passou no teste. Era um teste, irmãos. Era um teste. Então, o líder verdadeiro mesmo, o líder, ele se preocupa com aqueles que estão lá. E aí o que acontece? Moisés desce. Vamos adiantar. Moisés desce. Quando Moisés desce, Êxodo 39, o que um líder tem que fazer no momento desse? O que ele tem que fazer? Está em crise? O que ele tem que fazer? O papel dele é corrigir os liderados. Corrigir. Vamos corrigir. Vocês erraram. Tá certo, tá, irmão Marcos, mas o Moisés ficou irado. Moisés quebrou. O líder se ira, irmãos. Se ira, lógico. Irá não é pecado. Pecado é se pôr o sol sobre a vossa ira. Líder se ira. Eita, tá lidando com pessoas, né? Se irou naquele momento, só tem que tomar cuidado com as decisões que toma quando você está irado, né? Tomar cuidado. E aí que Moisés fala, vamos corrigir o povo. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendeu-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Moisés falou assim, vocês vão sentir o gosto amargo, que é deixar o Deus verdadeiro e seguir outros deuses. Tirar a prioridade de Deus como prioridade das suas vidas, você vai sentir o gosto. É horrível, irmãos. É horrível, é amargo. O gosto da consequência é amargo. Amém? Então, Moisés foi lá e corrigiu o povo. Então, o papel de um líder é esse aí. O líder que Deus quer diante de uma situação é um líder que ora, irmãos. É um líder que se preocupa com os seus liderados, que não pensa em si mesmo. E é um líder que corrige o povo. Moisés passou no teste. Aquilo foi um teste. Jamais que Deus ia apagar a história. Mas sabe que depois de Deus se arrependeu, né? Do que tinha feito, de mudar a história. Não. Deus não ia fazer aquilo com Abraão. Deus já sabia. Ali fala que ele se entristeceu. Agora vamos partir para o erro do líder. O erro do líder. Arão. Eu não falei que ia deixar Arão pro final? Arão. Eita, nós. Olha o Arão. Êxodo 32, 21. Depois perguntou Moisés a Arão. Depois resolveu a situação, perguntou Moisés a Arão. Arão, que te fez esse povo que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Você, Arão, trouxe pecado sobre esse povo.
que aconteceu que você trouxe pecado sobre esse povo? Mandou a culpa no peito de Arão. Ué. Aí Arão diz assim, não, eles queriam, falaram que você estava demorando. Aí no versículo 24 ele fala assim, então, eu falei, quem tem ouro, tirem. E eles me deram, e eu lancei no fogo e saiu um bezerro, do nada. Pá. Mentiu. Arão mentiu. Arão mentiu. Irmãos, se uma coisa que Deus espera de um líder diante de uma crise espiritual é a sinceridade diante de Deus e diante daqueles que estão superiores a ele. Arão mentiu, irmãos. Arão falou assim, eu lancei no fogo ali o ouro e saiu um bezerro. E o povo começou a adorar. E aí a Bíblia diz assim, ó, no versículo 35, feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. E quando você vai lá, você vai ler que o bezerro foi fundido, irmãos. Foi feito. Foi feito. Não foi jogou ali e saiu um bezerro. Que é isso? O diabo é bom, mas nem tanto. Que é isso? Ó, Arão fabricou. A Bíblia tá escrito aqui, ó, no 32, 35. Feriu, pois, Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Arão fabricou o bezerro. E Deus feriu o povo. Muitas das vezes a crise espiritual começa de cima. Já viu aquele ditado da igreja é o que o líder é? Muitas das vezes começa de cima. O líder erra, o povo paga. O povo paga. E olha, me desculpe, mas aqueles que têm líderes que estão no erro, meu irmão, cai fora. Cai fora. Porque sua vida, ela não vai para frente. Ó, Malaquias 2:1 e 2, parte B. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos é para vocês. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vocês e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Enviarei a maldição contra vocês e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Malaquias 2, comecinho, versículo 1 e o 2. Leia ali. Eu amaldiçoarei as vossas bênçãos, sacerdotes, se vocês não puserem no vosso coração e dar honra ao meu nome. Arão deu honra ao nome do Senhor naquele momento que ele fez o bezerro de ouro? Não. Por isso que o povo pagou. Pagou por causa de Arão. Ó, por quê? Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. O povo pagou por causa dele. Malaquias fala, se você não colocar no seu coração e dar honra ao meu nome, eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Você vai lá para abençoar alguém, você não vai conseguir abençoar. Você não vai ser mais um canal para mim abençoar as pessoas. Imagina, irmãos, o líder, a referência, a pessoa que Deus colocou ali, né? Porque toda autoridade é instituída por Deus. Ela seguiu o livre-arbítrio dela e começar a falhar. E aqueles que estão todos ali esperando algo e ele recebe a bênção. Que bênção? Tá vazio. Tem bênção nenhuma. Tem bênção nenhuma. Se você não buscar na sua casa, é o que nós temos que fazer porque nós somos igreja, se fortalecer, você tá perdido. Amém? Então eu queria encerrar aqui, 6 horas.
Conclusão, irmãos, que possamos orar a Deus para sermos bons líderes e bons liderados. Amém? Que sejamos bons líderes e bons liderados. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a vontade do Senhor. Esse é o desejo de Deus, tá? Esse é o desejo de Deus, que sejamos bons líderes e bons liderados. Por isso que lá em Efésios 4, 11 ao 15, está escrito assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com os que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, contudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Muito obrigado. Queria agradecer a todos que ficaram aí conosco nesse tempo aí, de 1 hora. Começando às 5, estamos terminando agora, 6. Muito obrigado. Que essa palavra ela tenha ido ao seu coração. E que alguma coisa Deus tenha falado contigo. Amém? Assim como Ele falou comigo. Amém, queridos? Que possamos dar honra àqueles que começaram o nosso trabalho lá atrás. Possamos dar honra, possamos nos preocupar com os nossos liderados, orar por eles, né, buscar por eles, que possamos fazer o dever de casa certinho com Deus. Amém? Que nós seremos abençoados em qualquer coisa que você for líder. Seja liderança de mulheres, liderança de jovens, liderança de adultos, liderança de crianças, em tudo. Né? Pastor, regional, geral, em tudo. Né, que possamos agir como Moisés, tá? Sempre lembrar daqueles que começaram e se preocupar com o povo, amém? Queria mais uma vez dar a paz do Senhor para nossa irmã Eliana, aqui, São Manuel, a esposa do Roma, amém? Que está sempre conosco aí. Ela pediu que a gente mandasse a paz para ela. A paz, Eliana, eu sempre vejo você aí com a gente, tá? Fica com Deus, irmãos, e a paz do Senhor, amém?